Ótimo estarmos aqui juntos para adorarmos a Deus, não? Vamos continuar esse culto ao nosso Senhor Jesus Cristo, agora estudando a palavra. Vamos a Mateus 5. Hoje vamos ler o versículo 8. Mas antes de a gente começar, vamos nos dirigir novamente a Deus. Pai, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui, te adorar. Obrigado pela grande alegria que o Senhor permite que a gente tenha, Pai, a abrir nossas emoções e derramarmos tudo isso diante do Senhor. Obrigado por esse momento agora em que vamos estudar a sua palavra. Eu peço que o Senhor use a minha vida, Pai, que seu Espírito que está aqui rondando esse ambiente, o coração de cada um de nós, nos convença a respeito de tudo que o Senhor quer, que saímos daqui convictos a respeito, Pai. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Mateus 5, vamos ler o versículo 8. Antes da gente ler, em 1599, Shakespeare escreveu uma peça que se tornou a peça de teatro mais famosa de todos os tempos. A peça se chama Hamlet. E essa história conta a história de como um príncipe da Dinamarca, chamado Hamlet, ele tenta vingar a morte do seu pai. O tio de Hamlet tinha matado o pai de Hamlet, e Hamlet estava nessa angústia de saber, de decidir ou não se ele iria matar e vingar a morte do pai. Essa peça é considerada uma das melhores, se não a melhor peça de teatro de todos os tempos. E nela, Hamlet cita uma frase que se tornou célebre no mundo inteiro. Ser ou não ser? Eis a questão. E ele estava quando ele falou essa frase, ele estava tentando convencer a parte boa da consciência dele a ficar calada, porque ele queria ir matar o tio e vingar a morte do pai. E aí ele está naquela angústia, ser ou não ser a pessoa que eu quero ser? E essa frase já foi usada para descrever inúmeros episódios, inúmeras situações em todos os cantos do mundo. E, ironicamente, ser ou não ser é uma das grandes questões no cristianismo também. Há 2000 anos apareceu um homem chamado Jesus, num canto obscuro desse mundo, do Império Romano, ensinando uma nova maneira de se religar a Deus, uma nova religião, diferente de todas as outras até então conhecidas. Uma religião que não se baseava em fazer coisas ou em executar tarefas, mas uma religião que era baseada em ser ou não ser. Um ser que leva ao fazer, um ser que modifica o interior e que muda o nosso comportamento. Mas não só o nosso comportamento, mas a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir até. Uma maneira nova que muda a perspectiva que a gente tem do mundo. E não só o nosso comportamento, as coisas que são meramente visíveis. Porque para Deus é perfeitamente possível a gente ter uma aparência externa aceitável, mas ter um íntimo corrompido. E por isso a preocupação de Deus, do começo ao fim das Escrituras, é de transformar o nosso ser, de ajudar-nos a ser os homens e mulheres que vão fazer coisas aceitáveis. E o primeiro sermão de Jesus registrado nas Escrituras traz essa preocupação, e a gente tem muita clareza ao ler aqui o Sermão da Montanha. Como Jesus está preocupado que nós sejamos, antes de se preocupar que nós façamos. Os primeiros versículos desse sermão mostram que Jesus quer lidar com o nosso coração acima de qualquer outra coisa que Ele venha lidar com a nossa vida. Ele mostra que a batalha espiritual por nossa alma é travada dentro de nós, em primeira instância. Em nenhum lugar desse versículo, desse sermão inteiro, essa verdade é mais aparente do que aqui no versículo 5. O versículo 8 lê assim, o capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E de novo, antes da gente entrar no mundo da pureza de coração, é sempre bom lembrar por que Jesus estava pregando esse sermão. O que significa bem-aventurados, afinal de contas? Jesus está tão preocupado em nossa felicidade. Jesus está tão preocupado em nos dar o caminho verdadeiro que nos leva à satisfação, que nos dá a plenitude nessa vida. Bem-aventurados, Ele quer que tenhamos uma felicidade verdadeira. Ele quer que achemos essa plenitude. E a plenitude que independe de circunstâncias, que independe do que aconteceu na sua semana, que independe do que fizeram contra você. Uma plenitude, uma felicidade que você, não importa o que estiver acontecendo, pode se valer mão para achar
a felicidade verdadeira. E é difícil da gente acreditar nisso, não? A gente já tem falado essas 6 semanas, mas se a gente for parar para examinar nossos pecados dessa semana, nossas tentações, se a gente descer o suficiente no nosso coração, a gente vai chegar ao ponto onde a gente duvidou de que Deus realmente quer a nossa felicidade. De que a gente não acreditou que o tempo de Deus é o melhor tempo. Em que a gente ficou ansioso porque a gente não tem certeza se Deus quer dar coisas boas mesmo, ou se Ele quer só provar a gente, ou se Ele quer só fazer a gente de bobo. E por isso é tão importante a gente lembrar que Deus quer nos dar felicidade verdadeira. Que Jesus é o bom pastor, que Ele cuida das nossas necessidades, que Ele luta por nós. Que Ele luta por nós quando estamos fracos e indefesos, assim como o pastor cuida de suas ovelhas. Que Jesus é nosso amigo, que Ele não quer só dar coisa para a gente fazer, Ele quer contar o porquê das coisas que Ele pede para a gente fazer. Que Jesus é nosso pai, que assim como um pai se importa com o filho, mesmo quando o filho pisa na bola, o pai quer dar, o pai quer corrigir com toda a mansidão, com o objetivo de ajudar o filho a estreitar seus caminhos no futuro. Assim é Deus conosco, que Ele nos corrige sim, mas com o objetivo de nos ajudar em nosso caminho, e não porque Ele ficou com raiva, ou porque Ele ficou irritado conosco. Jesus é o nosso noivo, é aquele que está esperando com paixão a sua noiva, que somos nós, os discípulos que compõem a igreja, os discípulos em todos os lugares, que se submeteram a Jesus, nas condições dele, e que esperam por esse momento, onde vamos ouvir o sim de Deus no altar, e vamos consumar a nossa união perfeita com Ele, lá nos céus. Sabe, Deus trabalha por nossa felicidade, Ele deseja a nossa felicidade, Ele é poderoso para trazer a nossa felicidade. E por isso o tema desse sermão começa com essa palavra, bem-aventurados. Porque Jesus quer martelar na nossa cabeça, eu quero que você seja um dos bem-aventurados. E sabe, o que Jesus quer nos dizer hoje sobre o que traz a verdadeira felicidade? Ele quer nos dizer que precisamos ser puros de coração, se quisermos a verdadeira felicidade. Quem são os puros de coração, afinal de contas? Bem, são os íntegros. O que significa ser íntegro? Íntegro significa ser completo. Significa não ser dividido. Ser um só. Ser puro. A integridade nos leva a agir guiados pelos mesmos princípios, seja lá onde nós estivermos. Nós agimos de determinada maneira aqui, quando estamos no convívio cristão, e aí saímos daqui, e aí somos guiados pelos mesmos princípios no trabalho, quando vamos nos encontrar com a nossa família, quando ninguém está nos vendo. Isso é ser íntegro. Vamos ver um vídeo que mostra a integridade. You thinking what I'm thinking? Yo, I'm gonna cut the gap. Yeah. I'm gonna get it. I'm gonna get it. I'm going in. We love the work and nothing all day. And we be taking care of business. It's all mine. Integrity. Pass it on. Save the date. A message from the Foundation for a Better Life. Se você é como eu, o que você esperava que aqueles caras iam fazer? Por que a gente pensa isso a respeito deles? Porque eles estavam sozinhos, ninguém estava vendo eles, não tinha polícia ali perto. E a gente está acostumado a agir de maneira diferente quando a gente está sozinho do que quando a gente está em público. E a gente questiona a integridade dos outros. Mas em Mateus 5:8, Jesus ensina que se nós quisermos ver a Deus, nós vamos precisar ser puros, nós vamos precisar ser íntegros, ser a mesma pessoa, não ter compartimentos de nós que pertencem aqui à igreja, compartimentos de nós que pertencem ao trabalho, compartimentos de nós que pertencem à família. Como agimos no trabalho, irmãos? Agimos de acordo com a mais alta conduta cristã. Na hora de ofertar, a gente dá sacrificialmente. Só Deus sabe o que está no seu envelope. Só Deus sabe se você vem aqui, mês atrás de mês, dá a sua oferta. Você oferta com integridade.
Deus espera que cada um de nós seja guiado pelos mesmos princípios. Por isso que Jesus não tem problemas em dizer, é melhor um frio do que um morno, porque o morno não é íntegro. Se você é alguém aqui e alguém diferente lá fora, os piores lugares do inferno estão reservados para você. É melhor você sair daqui, parar de viver essa vida dupla, do que melhor ser íntegro. É melhor ser a mesma pessoa. Deus tem mais chance de trabalhar na sua vida frio e te transformar em quente do que se você estiver sendo morto. Como anda? Estamos na época do imposto de renda, não? Como vai ser o nosso imposto de renda? A gente vai declarar tudo que precisa ser declarado. A gente vai, às vezes, fazer o que é certo no nosso governo custa muito. A gente tem que ir a lugares, a gente tem que quase que pedir às pessoas, eu quero fazer o que é certo. A gente vai fazer, custe o que custar. Como que a gente trata nossos parentes, nossos familiares, quando alguns deles estão doentes? A gente honra nossa obrigação cristã de cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, de retribuir a gratidão por eles, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja valorizando isso. Como que anda nosso uso da computação? A gente usa um softwarezinho pirata ali só para quebrar um galho no nosso trabalho. A gente baixa uma musiquinha ali no site, na internet, sem pagar por ela, sem dar o direito autoral a quem é devido o direito autoral, porque é só uma musiquinha, porque está disponível. Ou a gente é íntegro em tudo que nós fazemos. Ser ou não ser íntegro? Eis a questão. Mas o que o homem puro faz quando a gente não age de maneira íntegra? Porque convenhamos, todos nós vamos cair, todos nós vamos ser impuros, muitas e muitas vezes, mesmo querendo ser puro. Quando você viola os princípios mais importantes da sua vida, o que você faz? Vamos a 2 Samuel, capítulo 11. A gente conhece aqui bem a história do adultério de Davi com Batseba, não? A gente sabe que Davi dormiu com Batseba, uma mulher que não era sua, a engravidou, e depois, para encobrir seu pecado, ordenou a morte de seu marido, Urias. E aqui em 2 Samuel, segundo Samuel, como um irmão me falava, me ensinava, segundo livro de Samuel, capítulo 11, nos versículos 26 e 27. 2 Samuel 11, versículos 26 e 27. A Bíblia relata a conclusão desse episódio. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Sabe, tudo havia passado despercebido, da maioria das pessoas. Os únicos seres humanos que sabiam do que aconteceu era Davi, era Joabe, o comandante do exército, e era Batseba, porque Urias estava morto. Ninguém precisava ter sabido. Ninguém precisava ter ouvido falar do que aconteceu. Davi, na verdade, tomou grande cuidado para que exatamente isso acontecesse, para que ninguém soubesse. Mas a Bíblia deixa claro que o que Davi fez desagradou ao Senhor. Sabe, é possível nós vivermos vidas com aparência de que estamos bem, irmãos, mas o nosso íntimo está corrompido. Lá no nosso coração, nós não estamos agradando a Deus de verdade. Porque o que o Senhor deseja é sinceridade, é pureza de coração. A palavra sinceridade, alguns estudiosos de etimologia dizem que ela vem de quando, nas épocas antigas, você vendia estátuas e obras de arte, e elas vinham com imperfeições, como é normal. E os escultores e quem faziam essas obras completavam e colocavam cera nos buracos e nas imperfeições para dar uma impressão equivocada sobre a estátua, de que ela estava bem, de que a obra de arte era perfeita. Mas a cera encobria as imperfeições. E a palavra sinceridade, então, de acordo com essas pessoas, eu não consegui verificar se de fato é verdade, mas ela é sem cera, ou seja, sem tapar os buracos, sem a gente querer encobrir o que não é verdadeiro. É aquilo que é de verdade, é o que é real, é o que é verdadeiro.
É isso que Deus deseja de nós. Sabe o que Davi fez quando meses se passaram, Davi encobriu o pecado dele, a Batseba engravidou, teve um filho, e Deus, que não havia se agradado da situação, envia um profeta para Davi, e repreende Davi, falou: o que você fez não me agradou. E quando Davi se dá conta do pecado dele, sabe o que ele faz? Vamos ao Salmo 51, ver o que Davi fez. Será que Davi justifica a sua falha? Fala: não, mas vocês precisam entender, ser um rei tem muita pressão sobre meus ombros, eu preciso extravasar com meus hormônios, minhas concubinas não estavam disponíveis naquela tarde. Não, Davi não fala nada disso. Será que ele raciocina com o Senhor sobre como as coisas estavam difíceis? Mas puxa, eu estava numa guerra lá e tinha outra guerra, e o meu relacionamento com Joabe nunca foi bom, Deus, você sabe como a gente brigava desde o começo. Não foi isso que Davi fez. Será que Davi escolhe alguns conselheiros mais próximos, mais íntimos dele e confessa o pecado a essas pessoas? Isso já seria incrível. Mas não é isso que Davi faz. O que Davi faz, ele escreve um salmo que por definição era uma canção que ia ser lida e cantada por toda a nação de Israel, que ia passar a fazer parte da história do povo de Israel. E ele escreve, olha no subtítulo do seu Salmo 51, para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Um salmo, onde Davi deixa claro já desde o início, nem começou o versículo ainda, mas é inspirado, tá bom? E ele fala: olha, é o salmo que fala do meu adultério. Versículo 6, ele fala: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Sabe, Deus ama a verdade. Deus quer a verdade. Deus se agrada da verdade, mais do que qualquer maquiagem que possamos colocar. Ele quer ver as nossas rugas, o que é que está por trás de verdade, porque o que é real é melhor do que o que é. Nada contra maquiagem, tá, irmãs? Minha filha com 7 anos já está lá no nosso pé, porque ela quer maquiagem. Eu não tenho problemas com isso. Mas sabe, Deus ama a verdade. Sabe por que os puros de coração verão a Deus? Porque os sinceros são aqueles que verão a Deus. Porque são os que amam a verdade que verão a Deus. Porque Deus ama a verdade. Porque Deus quer a verdade acima de qualquer coisa. Somente os que amam a verdade podem se aproximar dele. Você ama a verdade sobre seu coração? Sobre o que brota dia a dia do seu coração? Você confessa suas maldades, suas más intenções, seus pensamentos ruins, seus comportamentos não adequados a um cristão? Olha o que Tiago 5,16, olha aqui atrás na tela, fala: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Sabe o que esse versículo quer dizer para nós? O tempo verbal dele é: estejam no hábito, tenham o hábito de confessar seus pecados. Não é algo que a gente faz quando está estudando a Bíblia para ser batizado. Não é algo que a gente faz de semana em semana. Não é algo que a gente faz de tempos em tempos. O que Jesus espera de nós é: tenham o hábito de confessar seus pecados. Vivam um estilo de vida, de falar do que brota do seu coração. Como nós reagimos à repreensão? Quando alguém vem trazer à luz algum pecado que a gente cometeu. Vem nos ajudar. Fala: você não está agindo como Cristo agiu. Como nós reagimos? A gente ama a verdade. Talvez quem venha falar algo não venha falar da melhor maneira. E é frequente isso. As pessoas às vezes não sabem se expressar. Às vezes as pessoas não estão com muito amor. Elas vêm falar porque o nosso pecado a está irritando. É verdade. Mas como nós reagimos? Nós damos mais ênfase à maneira como alguém vem falar conosco, ou nós amamos tanto a verdade, que nós falamos: puxa, poderia ser de maneira diferente, mas eu vou engolir aqui seco, eu vou ouvir, eu vou considerar, eu vou até Deus, eu vou ouvir, eu vou ver se de fato bate com o que eu estou vendo no meu coração, vou pedir ajuda de outras pessoas. E talvez, num outro momento, você vá e volte ao irmão e fale: olha, da próxima vez,
Pode falar mais assim, me ajuda mais quando você fala dessa forma, se você mostra que você gosta de mim. Todos nós queremos isso. Mas o ponto permanece. Como reagimos diante da repreensão? Os puros de coração são íntegros. Os puros de coração são sinceros sobre seus corações. E os puros de coração também são completamente dedicados a Deus. Vamos a Filipenses capítulo 3. Existe um aspecto da integridade que exige que todo o nosso ser esteja voltado para uma só direção. Que pede de nós que nossa dedicação a Deus seja completa, envolva tudo que nós temos, e não apenas fatias do nosso ser. Paulo era um homem com muitas habilidades, com muitos talentos, com um currículo invejável diante dos seus pares. E em sua carta aos irmãos de Filipe, ele descreve, Filipenses 3, 7, a gente vai ler, ele descreve algumas das credenciais que ele tinha. Ele fala que ele tinha crescido, que ele estava avançando além dos pares dele, que ele tinha títulos, que ele tinha status. Mas aí logo depois, no versículo 7, Filipenses 3, 7, olha o que ele fala. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe, Paulo considerava tudo como perda, quando o assunto era conhecer a Cristo. Ele era puro de coração, porque ele não permitia que outros afazeres, que outras preocupações, que outros desejos na vida dele roubassem o lugar de Deus, roubassem a dedicação dele a Deus. Ele era consumido por buscar a Deus. Sabe, para você ser puro, para eu ser puro, nós precisamos ser consumidos para buscar a Deus. Consumidos a tal ponto que nossos familiares vão nos achar loucos. Sim, devemos amor aos nossos familiares, mas a prioridade, de acordo com as palavras do nosso Senhor, sempre e sempre será a igreja. Sempre vai ser os nossos relacionamentos uns com os outros, essa família espiritual. Palavras do nosso Senhor, Jesus Cristo. E isso nos leva a agir de tal forma que para o mundo é loucura. É interessante pensar nesses versículos aqui de Paulo, porque muitas vezes a gente vê isso sendo usado de maneira irresponsável, como se as conquistas e as vitórias do mundo não valessem nada por si só. Mas não era como Paulo pensava. Em Atos 22, quando Paulo foi preso, ele se valeu da cidadania romana dele, para não receber uma surra lá. Ele falou, eu sou cidadão romano, você vai me chicotear? Então, naquela hora, eu tenho certeza que a cidadania romana de Paulo valeu muito para ele. Sabe, nossos títulos da universidade, nossos diplomas, nossos empregos bons, os concursos, os relacionamentos que a gente tem, essas coisas não são lixo em si. Eu amo ter a família que eu tenho construído. Tem custado muito de mim, da Ana. Eu amo tudo que eu fiz já em termos profissionais, as realizações que eu tive. Cada um de nós deveria dar o valor a essas coisas, porque elas valem muito. Elas mostram muito do nosso trabalho e das bênçãos que Deus tem dado a nós também. Mas quando comparado à grandeza de Cristo, quando comparado ao tesouro que é buscar a Cristo, essas coisas são um lixo. Essas coisas são um esterco. Você pode dizer, junto com Paulo, que o seu emprego, que os seus relacionamentos, que as coisas que você já conquistou são lixo quando comparado a Cristo? As suas prioridades mostram isso no seu dia a dia? Ou as suas prioridades mostram que você está mais consumido em buscar coisas que vão ficar nesse mundo do que buscar a Deus e buscar a nossa dedicação a Deus? Se alguém pudesse descrever a minha vida hoje e a sua vida,
A palavra ou a expressão que ela usaria seria foco em Deus, dedicação, pensamento laser em Deus. O alvo inegável de que a gente quer Deus acima de todas as coisas nesse mundo. Nós buscamos conhecer a Cristo na meditação da palavra. Como foram os nossos tempos com Deus essa semana, irmãos? Eu temo que a gente não está ainda se relacionando com Deus como um discípulo de Jesus deveria se relacionar. Lendo a palavra de Deus, meditando nela intensamente. Isso pode ser, para a maioria de nós, todos os dias. Para alguns de nós deveria ser mais do que uma vez por dia. Mas sabe, pensar sobre a palavra, estudar a palavra, não ler alguns versículos ou ler um panfleto que você recebe na rua e relembrar de alguns princípios, estudar a Bíblia, ser consumida, ter a Bíblia como sua ajudante para moldar a sua maneira de pensar. É esse o padrão. Nunca foi ler a Bíblia todo dia. Às vezes a gente reage ao passado e fala, você está sendo legalista, me chamando a ler a Bíblia todo dia. Não leia a Bíblia todo dia então, mas seja consumido com a Bíblia. Permita que, como Colossenses 3 fala, que os seus pensamentos sejam moldados pela palavra de Cristo. Isso vai muito além de ler, e eu tenho sérias dificuldades de entender como nós vamos fazer isso sem ler a Bíblia. Sem começar lendo a Bíblia. Nós buscamos amar a Deus, amando aquilo que Deus ama, amando as pessoas que Deus ama, amando a igreja como Deus ama. Sabe, você não consegue ser amigo íntimo de alguém sem compartilhar um pouco das paixões dessa pessoa. É impossível. A sua amizade, por definição, não tem como estreitar. Se a gente quer que nossa amizade estreite com Deus, a gente precisa se deixar disposto a amar mais e mais aquilo que Deus ama. E odiar mais e mais aquilo que Deus odeia. No mundo pós-moderno de hoje, odiar qualquer coisa é o pecado mortal. A gente não pode odiar ninguém, nem nada. E nisso os filósofos da era moderna se contradizem. Porque eles odeiam as pessoas que odeiam. E não se dão nem conta disso, parece. Ser puro de coração também significa adorar a Deus com toda a dedicação. Ser dedicado ou não ser dedicado? Eis a questão. O que Jesus reserva aqui, àqueles que assim lutarem por tal pureza de coração? Mateus 5,8 diz que os puros de coração verão a Deus. Na verdade, essa passagem poderia ser melhor traduzida da seguinte maneira: bem-aventurados os puros de coração, pois são eles que estarão vendo a Deus. O sentido da passagem é de que são exatamente os puros que vão conseguir ver a Deus. E não só vão ver a Deus em algum momento futuro, a gente anseia por aquele momento. Mas o sentido da palavra, esse ver a Deus começa agora. Começa a partir do momento que você está lutando por pureza de coração. E você vai continuar vendo a Deus enquanto você lutar por pureza, e vai continuar até aquele dia em que você vai ver perfeitamente. Você não vai precisar nem mais de fé para ver a Deus. Não vai ser incrível isso? Eu anseio pelo dia em que eu não vou mais precisar de fé. A fé é do começo até o fim, aquele dia depois do fim, então tudo bem. Em que sentido os puros de coração verão a Deus? Jesus não estava aqui querendo dizer que a gente vai ver a Deus com visão humana. Nós nunca vamos ver a Deus com visão humana. Até nos céus, quando a gente vê Ele face a face, a gente não vai ser mais humano. Então, não vai ser visão humana com a qual a gente vai vê-lo. Porque Deus, sendo Espírito, é invisível. E Ele não pode ser visto da maneira tradicional. Tampouco a visão a que Jesus se refere aqui pode ser alcançada somente pelo intelecto. Porque, por exemplo, Satanás, que é mais inteligente do que eu ou você, ele sabe que Deus existe, ele conhece mais sobre Deus, provavelmente, do que eu e você, e ele não vai ver a Deus no sentido em que Jesus relata aqui nessa bem-aventurança. Ver a Deus não significa somente se dar conta da sua realidade, como a maioria do mundo se dá conta, mas significa experimentar a Deus. Os puros de coração veem a Deus porque eles sentem os efeitos de sua bondade. Há muitas coisas físicas que a gente não vê, na verdade, a eletricidade, o vento. Eu estou aqui andando, eu quero andar aqui de frente ao ventilador, vira e mexe, porque eu estou morrendo de calor, a gente está com calor. E é ótimo, a gente sente os efeitos do vento, mas a gente não vê o vento. Outras coisas na vida que são muito reais, o amor, a justiça, e que moldam nossa vida, são reais
mais do que eu e você somos reais, mas a gente não vê, mas a gente sente os efeitos dessas coisas em nossa vida. Da mesma forma, nós não vemos Deus com olhos humanos, mas vemos os efeitos de Deus, sentimos os efeitos de Deus em nossa vida. Nós somos supridos pelo cuidado dele, pela bondade que ele tem para conosco. Nós não atribuímos como discípulos ao acaso ou à sorte os beijos que Deus manda para nós no dia a dia, não. A gente sabe que Deus está agindo, que é Deus que está enviando o emprego que a gente conseguiu, o namoro que começou, a doença que foi curada. Eu pessoalmente, semana passada, recebi um beijo de Deus, porque um casal muito querido para nós, para mim e para a Ana, o Alcides e a Leslie, a gente tem conversado, se aproximado muito no último ano, eles decidiram voltar para o Brasil. Eles estão indo, vieram aqui no Carnaval, a convite da Igreja de Brasília, foram no Rio, nós estivemos com ele lá em Guarulhos, eles foram para Brasília, foram para Goiânia, e eles decidiram ir para a Igreja de Goiânia. Me tocou muito, porque a Igreja de Goiânia tem 4 discípulos. Eles poderiam vir para São Paulo com 1.200 discípulos, muita gente madura, poderiam ir para o Rio, que também eles têm relacionamentos, já moraram lá, poderiam ir para Brasília até, mas Deus colocou no coração deles ir para uma igreja com 4 irmãos, porque eles foram cativados pelo sonho que os irmãos de Brasília têm por aquela cidade. E aquilo me encorajou tanto. E eu sabia que Deus tinha mandado um beijo para mim. Que não foi por acaso, que não foi por sorte ou por qualquer outra razão que eles decidiram isso, mas porque Deus está agindo. Os puros de coração veem a Deus nesse sentido. Sabem que Deus está enviando uma bênção para você. Os puros de coração veem a Deus porque são guiados por Ele. Em Provérbios 11, versículo 3, a Bíblia fala que a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Se nós formos íntegros, em muitas, se não na maioria das situações, olha, só vai ter uma coisa a ser feita. Algumas situações trazem espaço para você tomar várias decisões e ser íntegro em todas elas. Mas muitas decisões, eu ousaria dizer que na maioria das decisões, só há uma coisa a ser feita que é certa. E quem é íntegro faz essa coisa. Não tem questionamento se a gente deve ocultar algo que não deve ser ocultado ou se a gente deve ser transparente. A gente fala do que tem que ser falado. A gente é honesto no trabalho. A gente fala e age em nossa família como deve ser agido. Por isso a integridade guia a gente. Porque não resta mais dúvida do que eu preciso fazer. Não tem tantas opções assim para nós cristãos, se a gente quer ser livres de verdade. É algo irônico, não? Mas como Provérbios fala, a integridade do justo nos guia, nos dá certeza do caminho certo. Deus não vai aparecer em uma visão para nós, irmãos, em cada momento, em cada encruzilhada da nossa vida. Na verdade, a maioria de nós, eu não estou negando que Deus pode aparecer em uma visão para você. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas sabe como a maneira de Deus é de trabalhar? Em geral, Ele trabalha por meio de processos naturais. Ele trabalha por meio da sua obediência aos mandamentos. Ele trabalha à medida em que nós somos guiados e moldados pelo Espírito de Cristo, que está nas Escrituras. Os puros de coração veem a Deus porque eles são conhecidos daqueles que veem a Deus. Em Mateus 18, versículo 10, a Bíblia fala que cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Sabe, a gente pode não ver a Deus com visão humana, mas a gente é conhecido por aqueles que veem a Deus hoje. A Bíblia fala aqui sobre esses anjos. Eu não sei se a gente tem um anjo guardião, né, como a gente gosta de pensar. Eu ensino isso para os meus filhos. Eu leio essa passagem e falo, olha, tem um anjinho. Como é o nome do seu anjinho? O que você acha? Dá um nome para ele. Eu acho que isso comunica o princípio de que, olha, se não é um anjo só, são vários. Porque Hebreus 1, aí sim, declara sem questionamento algum de que os anjos são seres que foram feitos para nos servir. Nós temos pessoas que estão cuidando de nós, nós temos seres que estão cuidando de nós, e eles veem a face de Deus. E a gente é conhecido, ainda que indiretamente, desses seres que veem a face de Deus. Os puros de coração também verão Deus face a face um dia. Em 1 João 3, 2,
A Bíblia fala que agora nós somos filhos de Deus, amados. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós veremos a Deus como Ele é, face a face um dia. Mas eu queria concluir com, quando eu estudei isso daqui, foi o aspecto de ver a Deus que mais me animou. Vamos lá, Salmo, capítulo 4. Há outro sentido em que os puros de coração verão a Deus. Nas Escrituras, a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus para conosco, muitas vezes é chamada do rosto de Deus. Você lê vários versículos no Velho Testamento e você vê essa expressão, o rosto de Deus, que a maioria dos estudiosos concorda que significa a bondade, a bênção que Deus tem para nós. Aqui no Salmo 4, versículo 6, por exemplo, que ele lê assim: faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Os tradutores da NVI reconheceram essa ambiguidade na expressão. E olha a nota... Não fala isso em Salmo 4, 6? É o B. Continua lendo aí o versículo inteiro, que aí você vai ler: faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Amém? Todo mundo leu? Agora olha a nota de rodapé, letra D, lá embaixinho. Quem puder ler. Quem não puder, eu vou ler aqui alto. A nota de rodapé fala: mostra-nos, Senhor, a tua bondade. Então o rosto de Deus significa a bondade de Deus. O que o salmista queria ver aqui não era necessariamente os aspectos faciais, como era o nariz de Deus, ou a sobrancelha, se ele tinha retocado ou não. O salmista queria experimentar a bondade de Deus, era o pedido dele. Quando a gente vê o rosto de Deus nas Escrituras, a gente está vendo a sua face, a gente está recebendo o favor de Deus, a gente está experimentando o beijo que Ele manda para nós. E inversamente, quando Deus esconde sua face de nós, você pode achar outros versículos que falam disso também, Ele está retirando sua bênção, Ele está retirando seu favor de nós. E pensando no que Jesus disse aqui em Mateus 5,8, faz todo sentido. Porque ver a Deus tem um sentido de receber a bênção de Deus. E a Bíblia tem muito para falar sobre a bênção de Deus. A Bíblia tem muito a falar sobre o julgamento de Deus, mas mais ainda sobre a bênção que Ele tem para nós. Provérbios 3:33 fala que a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Ver a face de Deus é contar com a proteção de Deus em sua casa, no lugar onde mais importa em nossa vida. Provérbios 10:22 fala que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Só quero fazer o parênteses, a vida cristã é dolorosa. Não é isso que o provérbio está dizendo. O que esse provérbio significa é que a gente não precisa pagar pela bênção de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para fazer com que Deus abençoe a gente mais um pouquinho. Não é porque a gente é tão legal, ou porque a gente faz coisas tão incríveis, que Deus fala: tá bom, eu vou te dar uma bênção. Deus dá a bênção porque Ele quer dar, sem que a gente faça nada. Porque Ele nos ama, Ele quer nos constranger, nos mover com sua bênção. E aqueles que experimentam a bondade de Deus, experimentam essa bênção, e sabem que essa bênção vem de Deus. Em Provérbios 16, versículo 7, a Bíblia fala que quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. A bênção de Deus modifica o ânimo das pessoas para conosco. Ela muda a maneira como as pessoas pensam sobre nós. Não é porque a gente é tão carismático, ou porque a gente é tão justo, ou excelente. É porque a bênção de Deus está indo na nossa frente e mudando a maneira como as pessoas pensam sobre nós. A bênção de Deus luta por nós. A bênção de Deus vai em nossa frente. Ela multiplica nossos esforços. Ela completa nossas falhas. É poderosa sim a bênção de Deus. Ela é como um guerreiro à nossa frente. Ela luta as nossas batalhas. Ela nos protege do mal. Ela aplana o nosso caminho. Ela tira as pedras da nossa frente. Ela transforma em caminhos estreitos as montanhas e tira os vales.
da nossa frente. Que coisa maravilhosa é ver a Deus, não? Contar com seu favor. E para quem está reservada essa bênção? Aos puros de coração, aos íntegros, aos sinceros, aos dedicados. Ser ou não ser puro de coração? Eis a questão. Obrigado, irmãos.